Olá, mais uma vez aqui com vocês e trazendo um pouco da arquitetura produzida pelo Oriente, tá? Eu vou trazer hoje aqui o grupo de arquitetos, na dupla de arquitetos que formam o Sanaa, certo? Que é uma das referências também hoje na contemporaneidade, certo? Vou compartilhar aqui a tela. Então, o Sanaa, certo, é formado por dois arquitetos, né? Uma arquiteta, a Kazuyo Seshima, e um arquiteto, Ryue Shichizawa, certo? Desculpa o japonês, são termos mais difíceis para a gente, né? Aqui que fala a língua portuguesa, mas eu vou ficar chamando a Kazuyo Seshima somente de Seshima, e o Rio pelo primeiro nome, tá certo? Então, é importante a gente observar como é que surgiu esse escritório, né? Da onde que veio, quais as influências, como é que foi essa história, tá certo? Dessa dupla que tem dado super certo, né? Que ganharam o Pritzker e com obras assim maravilhosas, tá certo? Então, o Sanaa, tá, é formado por uma professora, uma arquiteta, tá certo? Que convidou, tá, um ex-aluno seu, o Rio, tá, para fazerem, né, uma sociedade. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um em separado e depois, a partir de que momento que eles se juntam e fazem, né, uma série de projetos juntos, através do seu escritório, né, que foram, inclusive, através dessa dupla que eles ganharam o Pritzker juntos, tá? Mas, enfim, a, a mentora, digamos assim, né, do Sana, certo? É a arquiteta Kazuyo Seshima, que nasceu em 29 de outubro de 1956. Ela está com 64 anos de idade, certo? No Japão, na cidade de Itachi, tá certo? A Sejima, tá? Ela estudou arquitetura na Universidade Feminina Japonesa, se graduou em 79, tá? E em 81 ela concluiu o mestrado, e a partir entre 81 a 87, ela trabalhou com o grande arquiteto japonês Toyo Ito, que também é uma referência, né, na arquitetura contemporânea. E esses 6 anos atuando com Toyo Ito foram muito importantes, né, para formação, para capacitação e experiência profissional, né, que ela adquire como professor, tá? E aí, um tempinho depois, tá certo? Ela convida o Rio, que foi ex-aluno seu, porque ela também começa a dar aulas, tá certo? A Sejima era também uma professora muito atuante, a gente vai ver. E ela convida, em 1995, tá? O Rio para ser, né, o seu sócio. Ela viu o talento, né, desse arquiteto e, prestigiando o ex-aluno, o convida para desenvolver uma série de concursos, tá? E outras obras juntos. E essa parceria foi muito produtiva. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre Rio também. Mas é importante a gente, assim, frisar o valor, né, do trabalho da Sejima, considerando que ela foi a segunda mulher, tá, na história da arquitetura a ganhar o Pritzker. Inicialmente, o primeiro Pritzker, a gente viu que para a mulher foi para a Zaha Hadid, tá? Então, a Sejima tem esse mérito
Bem como outro mérito importante foi que ela foi convidada para ser a diretora do setor de arquitetura da Bienal de Veneza. Foi a curadora, tá, da 12ª exposição anual. E isso também foi um mérito dela, porque ela foi a primeira mulher, né, a ter essa função dentro da Bienal. Então, são fatos importantes. E, mais uma vez, reforçando o papel da mulher na arquitetura, a importância, né, feminina nesse campo, onde a gente batalha tanto, né, e está aí lutando contra os preconceitos, contra a falta de espaço, que existe no mundo inteiro, mas é uma luta constante, né, de empoderamento feminino e, finalmente, o reconhecimento do papel da mulher em todas as profissões, e principalmente no caso que a gente está tratando da arquitetura, certo? E aí, ela, através disso, depois nessa trajetória, ela dá aula não só em Tóquio, né, na Universidade Feminina, mas também em Viena, em Princeton, certo? Em várias universidades. E também na Escola Politécnica de Lausanne, certo? Na Suíça, tá bom? Então, e assim, eu gostaria de fazer assim um aposto aqui sobre o Toyo Ito, né, no qual a Sejima trabalhou. O Toyo Ito é uma referência também no Japão e no mundo. A arquitetura japonesa, a gente sabe da importância que ela tem hoje no cenário contemporâneo. E é muito interessante que nós, ocidentais, reconheçamos o valor dessa arquitetura, a importância dessa arquitetura, que vem com Padawan, né, na contemporaneidade, passa por Toyo Ito, e chegando a arquitetos mais jovens, digamos assim, como a Sejima e o Ryue, certo, Gasana. E o Toyo Ito, ele se graduou lá em Tóquio, trabalhou com arquitetos já formados como o Kikutaki, que também é outro arquiteto importante japonês, ganhou o Pritzker de arquitetura, projetou obras e projeta no mundo inteiro. Toyo Ito hoje está com aproximadamente 80 e poucos anos, certo? E continua atuando com um trabalho super importante. E influenciou muito a Sejima na sua trajetória, porque a arquiteta Sejima trabalhou 6 anos. Assim que se graduou em arquitetura, acabou seu mestrado, ela vai trabalhar diretamente ligada ao Toyo Ito. E, assim, é legal ver esse respeito, né, entre professor, aluno, trajetórias, porque um vai puxando o outro, né? E nesse puxar, nesse reconhecer, que a gente pode entender puxar como reconhecimento do mérito desses alunos, né? A professora Sejima convida o Ryue para ser seu sócio, vendo, né, o valor, reconhecendo esse valor que o Ryu tinha. E o Ryu, ele é mais jovem, bem mais jovem, ele nasceu em 1966, tá? Ele está com 54 anos, vai completar 55, tá certo? Ele é formado em Yokohama, tá? No Japão. E, a partir de 1997, ele abre o seu escritório, tá certo? Mas, em 95, ele já aceitou trabalhar, né, em parceria com a arquiteta Sejima, no Sanaa. Então, eles juntos, a partir de 95, ele começa também a desenvolver uma série de projetos com a sua professora Sejima. Agora, um fato interessante é que
Até hoje, o Rio, ele tem o seu próprio escritório independente e é sócio da Cegima no Sana. E assim, pesquisando a obra dos dois, né, eu vejo que a experiência, a maturidade, o conhecimento de Cegima e pelo mundo, né, e também lecionando em tantas universidades, com essa mobilidade acadêmica, ela manteve contatos, né, com muitos profissionais, como inclusive eu sempre tenho falado aqui da importância na contemporaneidade do Rui Koolhaas, né, o professor holandês, grande teórico, grande arquiteto, que está na América do Norte hoje, certo? E essas relações profissionais, a gente vai ver em muitos projetos, né, que o Sana ganhou, que o Rui Koolhaas estava fazendo a parte de planejamento, master plan, tudo mais. E depois que o Rio começa se associou à Sana, ao escritório, eles começaram a ganhar uma série de prêmios, muitos prêmios, mais de 10 prêmios, no Japão, na Alemanha, em Nova York, né, nos Estados Unidos, na Áustria, em todos os lugares. E no México, e a gente vê assim a trajetória, né, de uma dupla que deu muito certo. A experiência da professora Cegima, hoje com 64 anos, e a do seu discípulo, que parceiro, né, Rio, que hoje está com 54. Então, ganharam muitos prêmios e também é incrível a gente constatar a quantidade de obras com uma qualidade incrível, tá certo? Obras no Japão, na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça. E eu vou mostrar agora, a seguir, algumas dessas obras, tá certo? Eu vou começar falando e mostrando essa obra incrível, tá? Que é o Museu, Ogasawara Museu, tá? Que fica na cidade de Nagano, também no Japão. Esse museu que vocês estão vendo na imagem, né? É uma caixa, tá? Volumetricamente translúcida, né? Que passa essa fluidez apoiada numa estrutura sob pilotis, deixando vazado todo, né, esse pavimento térreo. Uma observação interessante é a gente ver que o Sana, os dois, né, a arquiteta Cegima e o Rio, eles admitem uma influência muito forte na obra deles, além do Toyo Ito, de Mies van der Rohe, de Le Corbusier, de Álvaro Siza. Então, a gente vai ver muito desses arquitetos na obra da dupla. E, assim, eu, como professora de Teoria e História da Arquitetura, há tanto tempo, quando eu vi as obras, né, do Sana, eu identifiquei na hora essa influência, né? Ao olhar essa volumetria do Omisio, tá? A gente vê nitidamente a temática miesiana de menos é mais, né? Porque eu acho que Mies, ele teve esse mérito dessa arquitetura minimalista, desse estilo internacional baseado nos preceitos, nos princípios, conceitos, os valores da modernidade. E a gente vê muito isso, né, no trabalho do Sana. Então, nesse projeto, que parece voar, né, parece flutuar sobre essa estrutura, esse projeto está localizado numa ilha, tá certo?
E aí é interessante a gente ver isso, porque essas ilhas japonesas no Pacífico têm muitos vulcões, tá certo? É um arquipélago, né, o Japão, então formado por várias ilhazinhas. E ele, tá? Vejam que tem a pedra, a brita, né, a pedrinha vulcânica, e a região é muito bonita, tá? O museu foi implantado numa cordilheira, né, numa cadeia de montanhas, tá certo? E no centro da ilha, tá? Tira partido da topografia e escolhe o lugar mais plano para a instalação do museu, tá? Que é uma lâmina, é um pavilhão, né? E isso a gente se reporta assim aos pavilhões no MIES, no IITT de Chicago, no mesmo no pavilhão de Barcelona. Eles fazem uma releitura do pavilhão, da planta laminar, trabalham essa planta articulada com 3 volumes que são abrigados por uma cobertura única. Se apoiam numa modulação estrutural de pilares que formam esse pilotis no térreo, articulados por esses volumes curvos, tá certo? Então, o projeto é de uma limpeza, né? Eu diria que altamente minimalista, muito, muito, muito limpo, certo? Muito silencioso, tá? E aqui vocês veem a fachada, tá? Esse material que eu estou mostrando, eu coletei no site da revista Arquitetura Viva, é uma revista maravilhosa, né? Que tem tanto a parte textual quanto a parte imagética, com desenho das plantas, no material de projeto, com cortes, né? Textos explicativos que nos dão uma compreensão da obra. Então, eu super aconselho visitarem o site, né? E através dele eu montei aqui esse material sobre o Misium, tá? Então, vocês vejam a pele que veste essa volumetria com essa malha, nessa segunda pele rasgada, pontualmente, nessa janela, tá? Que vai buscar o exterior através dessa mirada, né? Formando esse cenário que vocês estão vendo, que é o cenário da ilha vulcânica, né? Da ilha aí. Então, esses enquadramentos, eu me lembro muito do que dizia Le Corbusier, né? Que os projetos de Le Corbusier partiam desse enquadramento da paisagem. E o Sanaa, ele tem essa influência Le Corbusieriana, e eles admitem isso, né? Retomam esse pensamento, essa teoria Le Corbusieriana e trazem para essa contemporaneidade. Então, isso é muito legal. E assim, e vocês vejam, se a gente fizer assim um paralelo do que está acontecendo, né, em termos de arquitetura contemporânea no mundo, porque a gente viu o deconstrutivismo, né, espetaculoso, digamos assim, do Frank Gehry, polêmico, e de repente você vê que ao mesmo tempo está sendo feita uma arquitetura tão discreta, tão sóbria, tão silenciosa como o do Sanaa. Eu acho isso louvável, e isso até acalma um pouco, né, a gente que vê que tem arquitetos mais conscientes de procurar utilizar novos materialidades, sistemas tectônicos contemporâneos, estruturais, mas, ao mesmo tempo, terem uma preocupação, sim, com a racionalidade, com a funcionalidade da arquitetura, que são, eu acho que são critérios que a gente não pode deixar jamais. Opinião particular. E aí a gente vê que o resultado desses projetos, que partem dessas premissas, os resultados são muito positivos. O interior do All Museum é belíssimo, limpo, né? É uma obra que você identifica, lê imediatamente e vê o apuro plástico, o detalhe. O que eu fico impressionada é que a gente vê assim que toda a produção desse escritório é de uma
sobriedade, de um compromisso, de um apuro, sabe, com o detalhe, tanto do edifício quanto do seu interior, da iluminação, do mobiliário. É fantástico, como a gente pode ver nas imagens internas do museu. Outra imagem que eu acho muito bonita, né, também ela está bem divulgada em todos os sites, certo? Essa do mobiliário que eles desenharam com essas banquetas e o diálogo que eles fazem com a arquitetura tradicional japonesa, né? Trazendo essa coisa do lugar. E eu acho que isso é o regionalismo crítico do que Tadawando foi um dos representantes, né? E o próprio Álvaro Siza, que influenciam, né? O Sana. Então, o que, que a gente vê? Esse respeito, né? Com o patrimônio local, com a tradição local. Então, eles interferem nessa paisagem da ilha com muito respeito, porque no seu interior existia esse palácio japonês que eles emolduram e vazam e vão buscar, tá? E o resultado é essa arquitetura que dialoga com esse entorno, criando essas perspectivas espaciais belíssimas. Um outro projeto do Sanaa que eu trago é o Century Museum de Arte Contemporânea, que fica também no Japão, certo? Esse projeto é de 1999 a 2004, demorou 5 anos a elaboração, construção e tudo mais, e um projeto muito interessante. E eu vejo que é tipo uma constante na obra do escritor. O que, que eles fizeram? Através de um terreno plano, tá? Que fica num centro, né, de um quarteirão, eu vou mostrar já já a trama urbana, eles projetam um círculo e sobre esse círculo eles projetam formas geométricas puras, como retângulo, quadrado, o círculo, e assentados sobre uma base circular, também vazada, com vidro, que vocês vão ver, né, interagindo com esse entorno, com essa paisagem. O projeto, tá, ele está inserido no centro de um quarteirão, tá, como vocês estão vendo aqui no slide, e através desse grande círculo, que tem aqui a planta que eu trouxe para vocês, que é toda setorizada, cada figura é uma galeria, outra é um auditório, outra alimentação, outra administração. Então, o Sanaa, ele trabalha com a racionalidade funcional, né? Com a funcionalidade, com a racionalidade. Então, eles fazem essa setorização, tá? E através aqui dessas maquetes que eu trouxe, vocês vejam que essa primeira, onde está descoberto os volumes, a gente pode ver como são esses espaços que são articulados entre si através de galerias, tá, internas que dialogam cada edifício desses. E é engraçado porque esse mesmo princípio projetual de criar uma plataforma, de interligar volumes e deles dialogar entre si, eles vão usar também num projeto na Holanda, que eu vou mostrar já já. Então, o resultado é uma arquitetura muito limpa, muito sóbria, e eu, repassando mais uma vez, influenciada muito pelo Mies, tá certo? E a gente percebe isso nessas imagens, como eu estou mostrando, do museu, né, e do seu entorno, e também, mais uma vez, chamando a atenção da importância entre a arquitetura e área externa, né, entre o entorno e o interior. Esse diálogo que tem que ser constante. Eles desenham o mobiliário todo, né, as cadeiras, para esses lugares do exterior, porque eles querem manter essa conversa eterna entre espaço interno e espaço externo. E a gente percebe isso nessas imagens. Eu estou do lado de fora, estou vendo
tudo lá dentro. E estou lá dentro e estou percebendo tudo no meu entorno. Isso se chama transparência espacial, permeabilidade visual, diálogos, entende? Espaciais. E isso surge, né, na modernidade. A gente viu com a Bauhaus, com Mies, com Gropius, que começam, né, a trabalhar muito tempo atrás esses conceitos e que a gente vê que o Sanaa, né, mantém, traz para a contemporaneidade. E isso é muito legal, certo? Então, nesse projeto do museu, a gente pôde constatar isso. Uma outra obra que eu trago, que é maravilhosa, tá certo? Muito legal, foi um concurso que eles ganharam na Holanda, tá certo? Para um teatro e um centro cultural, tá? Na cidade de Almere, que fica próximo a Amsterdã, tá certo? A Holanda é um país, né? Muito abaixo do nível do mar. Ele tem uns platôs, assim, é muito bonito. Eu tive a oportunidade de conhecer a Holanda, Amsterdã, Roterdã. Assim, um cenário com muita água, tá certo? Na sua configuração, moinhos de vento, tulipas, né? E que iniciou aqui no Brasil, a região de Pernambuco, no qual os holandeses passaram aqui em Recife mais de 2 décadas, né? E, na cidade de Recife, construindo aqui edifícios, traçado urbano muito influenciado pela Holanda. Então, assim, e quando a gente vê essa obra do Sanaa na Holanda, e a gente se depara logo com o quê? Com a água. Porque os holandeses, ele têm essa relação muito forte com a água. E o Sanaa capta isso, tá certo? E participa desse concurso, que foi um concurso baseado numa urbanização, no master plan, desenhado, projetado pelo arquiteto Rui Curras, certo? E propõe esse projeto que eu vou aqui mostrar para vocês. Ele fica num platô, à borda de um lago, às margens de um lago, e através de um grande quadrado de 100 por 100, eles projetam um edifício. Vocês lembram que eu falei há pouco que eles gostam, como eles fizeram no museu, que eu mostrei anteriormente, de criar uma coberta e como um grande abrigo e abaixo dela, sobre ela, projetar os espaços interligados, né, entre si, mas tudo embaixo do mesmo plano. E é a partir disso, tirando partido disso, né, apoiados numa base sob pilotis, que são trabalhados na água, eles vão projetar esse belíssimo edifício, realmente muito bonito, localizado na Holanda, como eu falei. A planta mestre é do Rui Curras, certo? Para o centro urbano de Almere, e esse projeto visava o quê? Equipamentos culturais de grande e pequeno porte. Na Europa, eu acho isso muito interessante, muito legal, porque a Europa investe muito em cultura, em educação. É o que o Brasil devia tirar exemplo disso. Mas são grandes casas para ópera, exposições, bibliotecas e os espaços todos integrados. A gente podia seguir um exemplo desse e ter centros culturais assim nas nossas cidades, né? Que infelizmente nem todas no Brasil têm ainda. A gente vive num atraso cultural, arquitetônico incrível, e a gente constata isso quando está, né, estudando teoria e história da arquitetura contemporânea. Então, deixando a crítica sociológica brasileira de lado e continuando no projeto desenvolvido pelo Sanaa para a Holanda, a gente vê aqui nessa foto super bonita, certo? Parece uma maquete, mas não é, é uma foto. A gente sente esse projeto. Uma lâmina, né, horizontal, que tem uma plataforma
né, quadrada sobre ela, e que acima sacam os volumes puros, muito puros, bem cubistas, tá certo? E toda essa base apoiada sobre um pilotis, sobre a água, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, um projeto muito bonito, de uma elegância, de uma descrição, de um classicismo impressionante. Aí eu digo para vocês, que qualidade arquitetura do Sanar, que elegância, que, sabe, que apuro técnico, formal, plástico, funcional, assim, um exemplo para ser seguido. E aqui vocês vejam o lugar, né, à beira do lago, tá? Como eu falei anteriormente, cada setor desse projetado sobre essa base quadrada, e aqui está a planta, para vocês verem, né? Toda reticulada, toda modulada, toda distribuída em cima de uma funcionalidade, e cada lugar desse vai ter uma determinada função, seja auditório, seja biblioteca, salas de leitura, áreas de exposição, jardins, tá? Um projeto realmente que merece ser aprofundado como um estudo de caso, futuramente, para projeto de quem está assistindo a gente, dos alunos, tá certo? Olha só, que leveza, que equilíbrio, né, essa edificação. E o resultado é muito positivo, porque você tem uma lógica, né, estrutural, volumétrica, funcional, presente na planta, no volume, nos cortes, como eu mostro aqui. E assim, um ponto interessante é trazer uma nova materialidade. A gente está vivendo, na contemporaneidade, a era dos plásticos, como diz Montaner, né, José Montaner, o grande arquiteto, teórico, crítico catalão. E na era dos plásticos, a gente tem policarbonatos que formam lâminas, né, de paredes inteiras, substituindo o vidro. E que traz também um aspecto translúcido para essas edificações. E é interessante que o Sanar, ele trabalha muito com esses novos materiais. Ele explora ao máximo essas novas materialidades. E trabalhando apoiados numa arquitetura, como eu estou mostrando, racional, funcionalista, certo? E aqui está, né, a lógica desses cortes, dessas seções, a relação proporcional, porque o uso do módulo influenciado por Le Corbusier presente, né, nessa produção deles contemporânea. E assim, o resultado é uma obra altamente detalhada, nos mínimos, né, pormenores, e, claro, mostrando também a influência do Mies, né, que o Mies já dizia que Deus estava nos detalhes. E eu vejo isso no Sanar, né, que Deus está nos detalhes e na obra deles. Porque visitando o site, visitando outros lugares que pesquisam, que divulgam a obra do Sanar, a gente vê muitos desenhos de detalhes, tá certo? E a consequência são escadas altamente elaboradas e espaços altamente minimalistas, como esse desse teatro e centro de cultura na Holanda. Tá? Vejam aqui na imagem, não são 3Ds, são fotos reais, impressionante. Eles parecem assim que querem romper a barreira, né, concreta da edificação. E para isso eles estruturam com estrutura steel frame, né, em aço, jogando essas malhas de vidro, de cristal, que permitem esse diálogo. E essa mesma tendência eles seguem nessa loja do Dior, da marca Christian Dior, uma marca famosa, né, clássica, francesa, e que o Sanar desenvolve o projeto para Dior, a loja da Dior, no Japão, em Tóquio.
tá certo? Essa loja fica num bairro super caro de Tóquio. E como vocês sabem, o Japão, principalmente Tóquio, o metro quadrado é caríssimo, porque, assim, está muito sujeito a terremotos, é pequeno continente, parte de terra, muita água, maremotos, os edifícios. Tem todo um processo construtivo, tecnológico, né, de proteção a esses riscos de terremotos, de tremores, né? E, assim, os lotes pequenos nessas áreas urbanas, e principalmente numa área dessa, que abriga grandes marcas. E o japonês, ele é, assim, interessante, é um povo altamente organizado, altamente metódico, trabalhador, gosta muito de viajar, de fotografar. Eu lembro que todos os lugares que a gente vai viajando por aí pelo mundo, a gente encontra os japoneses. Eles gostam muito de visitar a Europa, gostam muito de. E como ganham a economia japonesa, uma das mais potentes do mundo, eles têm um padrão de vida muito elevado. Né? Então, eles têm acesso a Louis Vuitton, a Dior, Balmain, todas essas marcas caras, mundiais, que eles querem ter lá também. Então, a loja da Dior tá uma loja enorme, né? Vocês estão vendo, no centro de Tóquio. E eles, o Sanaa, fazem, né, o projeto bem limpo, bem minimalista, continuando essa tendência deles. Adotam uma fachada, aqui são as fachadas, bem abstratas, né? Vocês vejam, com a forma bem pura, bem limpa, tá? As fachadas, elas tiram partido de uma malha, tá? Em alumínio anodizado, que vai receber essa película. E que, à noite, ela fica como uma grande luminária. O detalhe, vocês estão vendo aqui, né, esse rigor com o detalhamento dessa grande pele, dessa estrutura, e jogando, né, esses vidros e esses policarbonatos, tá, nessas peles. O resultado aqui nesse slide vocês podem ver qual é, porque eu tenho à noite essa caixa translúcida, essa luminária, né, que chama atenção na noite japonesa, na noite de Tóquio, por esse volume que fica meio azulado com essa luz, né? E de dia, ao lado, essa arquitetura que parece que vai desaparecer na paisagem. É, assim, impressionante a leveza, a fluidez, a transparência da obra do Sanaa. Sim, é incrível, né? E, assim, a sensação que eu tenho vendo esses projetos é uma sensação, assim, de fluidez, sabe? É uma arquitetura muito fluida. E eu diria assim, o que sintetiza a elegância do detalhe do resultado, certo? Como essas imagens que eu estou mostrando para vocês. Aqui do teto, jardim da loja, lá em cima, um grande mirante, onde você, através desse vidro, eles espelham a cidade de Tóquio, e aqui marcando apenas a estrutura, solução bem misiana, né? E aqui no interior, né, onde eles emolduram essa cidade em um dos pavimentos, e é incrível, né? Como eles conseguem esse diálogo entre arquitetura e lugar. E tiram partido dessas miradas, desses olhares sobre a cidade, certo? Bom, eu agora vou passar para um projeto que eles fizeram e ganharam um concurso, a maior parte é concurso, né? Por isso que eles se juntaram para fazer essa parceria, que foi o concurso que eles ganharam para o Museu de Arte Contemporânea de Nova York. Olhem só. E eles ganharam esse concurso em 2003, e o projeto foi até 2007, quando foi inaugurada a obra,
certo? Então, é uma obra relativamente nova e que fica no bairro de Chelsea, certo? No centro, né, de Nova York. O bairro de Chelsea é um bairro bem cultural, nova-iorquino, é muito charmoso, muitas galerias de arte, muita vida, efervescência. Eu gostei muito desse bairro. Penso em voltar outras vezes. Quando eu fui em Nova York, estava um frio, era inverno. Eu mal podia fotografar, porque eu fui em dezembro, passar um Natal em Réveillon, mas eu pude visitar algumas áreas da cidade. Mas fiquei com muita vontade de retornar, né, pela qualidade das obras que existem na cidade e pelas formas de intervenção, né? E, assim, como fazer uma arquitetura contemporânea em áreas históricas, sabe? E eu acho que, mais uma vez, o Sanaá demonstra isso ao participar desse concurso num terreno estreito, tá? Porque também Nova York não tem mais área livre, né? Uma potência, uma cidade altamente cosmopolita, gente do mundo inteiro, e assim, muito ocupada, toda a área urbana, o solo, tá? E aí eles tinham um desafio, projetar um museu de arte contemporânea nessa paisagem, que eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem, né? Aqui a gente tem as casas e o museu fica praticamente quase que pegado, né, a esses edifícios. E aí vamos ver como é que eles solucionaram. Vejam que o terreno aqui é uma esquina, tá? Um terreno relativamente pequeno, meio que um pequeno trapézio, né? Assim, quase um quadrado, mas tem uma inclinação. E eles ocupam esse terreno, quase todo, e fazem uma solução genial. Eles sobrepõem essa volumetria como se fossem caixas, tá? Articuladas por um core central, como esse que vocês estão vendo aqui. E através desse core, eles jogam as caixas que estão sobrepostas, mas desiguais. E nesse desencontro, eles criam claraboias. Então, aqui vocês estão vendo as plantas, né, dos pavimentos típicos, tal. E aqui um esquema que eu peguei, um site norte-americano, desse zoneamento. Cada pavimento tem um uso, um é arquivo, outro é galeria, outro é centro educacional, a parte social aqui embaixo, o pavimento mecânico aqui em cima, no último. E o resultado plástico, volumétrico, é esse. A gente tem esses níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis, certo? Do edifício. Vejam que eles brincam com os diferentes pés direitos para buscar um dinamismo, né, volumétrico, articulam esses volumes, sacando, ora reentrando, e possibilitando, assim, iluminação indireta para o museu. Muito boa essa solução. Porque o museu, a gente sabe que não pode ficar pegando iluminação constante. Então, graças a esses balanços móveis, as caixas que contêm as salas de exposição podem ter essas claraboias, que garantem essa iluminação natural, tá certo? A nível da rua, a fachada é completamente envidraçada, com essa caixa transparente, essa grande luminária, que permite, né, que os pedestres vejam toda essa arquitetura. E aqui está a obra, né, inserida no bairro, leve, não fica pesada, uma solução muito bonita. E que, gente, outra coisa importante, gabarito para seguir, normas de lei do uso do solo da cidade de Nova York para seguir. Então, eles tinham muitas limitações para poder fazer esse projeto. E o resultado, né, belíssimo, aqui no corte, vocês vejam o jogo entre uma caixa e outra, o detalhe da estrutura, que fica completamente independente, e aí uma solução muito interessante,
que é revestir esse volume com uma malha, uma pele, tá certo? Que é uma trama de alumínio, tá? E sobre ela, né, vai aplicar luz e os materiais para vedação do edifício à base de vidro, né? Para dar aquela a ambiência, né, aos espaços interiores e aquela aparência fluida ao exterior. Realmente um projeto muito interessante e, assim, aconselho também um aprofundamento sobre essa obra como estudo de caso para museus, já que foi um concurso ganho, né, há pouco tempo atrás, tá certo? Então, e eles foram convidados também para participar do Serpentine Gallery Pavilion. Em Londres, tem uma tradição de fazer, né, durante os verões, convidar arquitetos a projetar pavilhões efêmeros. Vários arquitetos já participaram e o Sanaa também participou com essa forma muito orgânica, né, de uma lâmina que parece uma ameba, tá? Que pousa sobre delicados pilotis metálicos, criando esse espaço. Quem gosta de estudar arquitetura efêmera, tá? Que é essa arquitetura provisória que desmonta, né, após a ação, assim, um conselho que eu dou, uma sugestão, é ver os projetos que já participaram desse programa da Serpentine Gallery de Londres, certo? Que a cada ano, como eu disse, traz uma arquitetura efêmera para o parque. E a do Sanaa foi essa, tão bonita, tão leve, tão fluida. E aí, vou mostrar mais um projeto que é belíssimo, que é a Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, junto com o Rolex Learning Center, o centro de educação da empresa Rolex. Vocês sabem que a Suíça é um país que tem uma tradição relojoeira, né? Especialista em fabricação de relógios, os melhores relógios, os mais tradicionais, né? Os suíços são eles os criadores. E a marca Rolex, que é o nome, né, dessa relojoaria, tá? É assim, é uma potência suíça e convidou, né, a dupla do Sanaa para esse projeto, que é belíssimo e também, mais uma vez, trabalha com esse critério da horizontalidade, de uma peça única, de um volume único, vazado, né, criando esses ocos, esses pátios que iluminam o interior. Então, aqui vocês estão vendo essa volumetria e o diálogo dela com a paisagem, muito bonito. Aqui a gente vê imagens onde fica o centro, nesse complexo industrial, tá? Porque é uma escola técnica junta, né, uma politécnica com vários edifícios, e a Rolex, né, fez o seu centro aqui, dentro desse campus. E o prédio que está aqui no canto superior esquerdo tem um detalhe dele aqui, né, com essa grande laje de concreto recortada com essas formas orgânicas iluminando. Se do lado de fora ele parece mais ortogonal, o seu interior é uma surpresa com essas curvas que dominam, né? E essas lajes apoiadas nesses sutis pilares, né, circulares, dando esse ambiente tão fluido, tão limpo, que é a Escola Técnica, a Politécnica Federal de Lausanne. Aqui tem um desenho, um esquema, né, do grande retângulo vazado com essas formas curvas orgânicas e onde cada bloco, como sempre, está setorizado lá dentro, tá joia? É um projeto, assim, de uma escola muito instigante, muito curioso, tá certo? Que também pode ser um estudo de caso para os estudos de escolas na contemporaneidade.
com essa grande praça coberta, vazada por essas amebas superiores que trazem luz, né, ar para esses espaços internos. Uma coisa também que eu me lembrei é que eles disseram numa entrevista que tinham influência de, também, sabe quem? De Oscar Niemeyer. E eu vejo na escola de Lausanne a influência de Oscar Niemeyer, principalmente no projeto do Ibirapuera, em São Paulo, quando Niemeyer, nos anos 50, projetou a Marquise, projetou os prédios da Bienal, dos museus, enfim, todo o complexo de Ibirapuera, e trazendo a curva. A curva que o Saná traz, ela é influenciada por Niemeyer, e eles assumem isso, né? Niemeyer vai influenciar a arquitetura japonesa, né, do Saná, e isso é muito legal, que a gente vê a importância do mestre brasileiro nessa arquitetura contemporânea, tá certo? Na poesia da linha curva, que eu acho que Niemeyer conseguiu, né, aportar, trazer como referência para essa produção de hoje. E, para concluir, eu vou trazer aqui mais um edifício deles, tá certo? Que é um edifício muito provocativo, que é um edifício de uma escola, de outra escola, tá certo? Que eles ganharam um concurso, também em cima de um projeto maior de urbanização da cidade, de uma cidade na Alemanha, tá certo? De Isen. Essa cidade, ela tem uma antiga fábrica de mineração, tá certo? Que era famosa, tá? Essa Soloveren, certo? E essa antiga fábrica, um complexo de mineração enorme, um patrimônio industrial, tá? Que era a marca dessa cidade, que é a marca dessa cidade. E que legal, que está preservado até hoje, tá certo? E vejam que tem a fábrica, ela domina a paisagem com essa sua materialidade em aço, né, essa arquitetura em aço, e com alguns edifícios que fazem parte do complexo, como os escritórios, as oficinas, tá? Desse patrimônio industrial. Então, como é que eles vão intervir aí? Então, com muito cuidado, porque eles estavam numa área histórica, né, de patrimônio industrial, tá certo? E a Alemanha é muito forte nisso, nessa discussão de patrimônio industrial. É uma referência no Tiki, nas jornadas europeias do Incuna, que eu tenho também a honra de participar todo ano lá com os colegas espanhóis, vivendo trabalhos de toda parte do mundo. Eu fico impressionada como a Alemanha, ela tira partido do seu patrimônio industrial para explorar isso turisticamente e fazendo escolas, trazendo vida para esses conjuntos, né? E nessa antiga mina que vocês estão vendo aqui, nessa antiga estrutura, é que eles iriam projetar, fazer essa proposta para esse concurso. E eles tiram partido desse lugar, tá? Para projetar, mais uma vez, uma caixa. Vocês vejam que eles gostam da caixa, né? Da caixa pura, do quadrado, da forma pura. Eles usaram isso em quase todas essas obras que eu estou mostrando para vocês. E através desse quadrado, eles se inserem aqui no terreno e faz um cubo de 35 metros, tá certo? De altura, tá? Que vocês vão ver aqui. E aí, a planta, mais uma vez, é uma planta bem racional, modulada, baseada numa trama ordenadora, nitidamente influenciada por Le Corbusier, por Mies, por Gropius, né? E aí, através dessa modulação, vejo cada pavimento como é que é. Muito, e eu quis jogar esses pavimentos assim para vocês sentirem o jogo de volumes. O que se preserva? Os banheiros
e o core da circulação vertical. E o resto, eles brincam com o jogo de cheios e vazios. Muito interessante essa solução. E aí, o resultado, né, é esse volume puro, com essas 4 fachadas, e que eles, sabe o que é que fazem? Articulam essas aberturas, criando quadradinhos, submódulos, criando uma trama, como se fosse uma malha. Eu me lembrei um pouco desse projeto, um projeto do mestre francês Jean Nouvel, com o Museu do Mundo Árabe, que fica em Paris, que nos anos 90, Jean Nouvel projetou uma retícula. E esse projeto, não sei, me lembrou essa proposta do Jean Nouvel. Só que o Jean Nouvel trabalhou lá com uma malha metálica, como se fosse uma câmara fotográfica, buscando o diálogo com o lugar. E aqui, o Sanaá, a Sejime e o Riué, eles fazem o quê? Eles rasgam essa fachada e vocês vão ver que interessante. O volume é um volume puro, simples, certo? Uma caixa, mas que dentro tem um jogo de cheios e vazios, de mezaninos, tá certo? E o grande cubo que vem e encobre essa arquitetura que é o grande detalhe. E o resultado é esse interior belíssimo, com esse jogo de esquadrias, buscando trazer o exterior para dentro do edifício, a luz, tá certo? Criando um ambiente rico, dinâmico como esses, tá? E esse que ver a cidade, buscar a cidade, certo? Aqui o edifício à noite, como vocês estão vendo, que bonito o efeito. Aqui mais um ângulo dessa arquitetura e o jogo de luz e sombra. Algumas salas recebem cortinas e é muito interessante ver como é que as pessoas, a escala das pessoas nesses enquadramentos da fachada, certo? O detalhe, a elegância desse interior, né? Esses espaços translúcidos, transparentes, né? Articulando, quebrando, rompendo essas lajes e trazendo uma qualidade arquitetônica impressionante, como essa do Teto Jardim, que lembra muito Le Corbusier na unidade de habitação de Marseille, né? E aqui um jogo de luz dessa fachada de dia e à noite, tá? O resultado plástico disso, né? Desse objeto no lugar, alguns críticos acham que ele ficou muito alto, meio desproporcional, mas também o terreno que eles tinham era um projeto tão grande, e o resultado, né, é esse projeto belíssimo. Gente, então, eu vou ficar por aqui, tá certo? E dizendo para vocês que o Sanaá, esse escritório formado pela arquiteta, pela professora Sejima, com o seu ex-aluno Riué, certo? É uma referência. E eu digo para vocês, jovens estudantes, arquitetos, pesquisem mais Sanaá. Vejam que qualidade é essa arquitetura. E assim, nessa trajetória que a gente viu de arquitetura contemporânea, que exemplo a gente tira, né, dessa dupla de arquitetos, que foi tão merecedora de ganhar um Pritzker. Que a gente se inspire, que a gente se espelhe, que a gente busque as influências do Sanaá. Quando a gente vê vocês estiverem projetando os novos edifícios, projetos para as disciplinas, para escritórios de vocês, vão às fontes, vejam como projetar com racionalidade, com clareza, sabe? E o exemplo deles, sem dúvida, é um caminho a ser trilhado, tá joia? Eu fico por aqui e em breve a gente volta com mais algum tema. Tchau, tchau.